espermatozoide encontra óvulo. E tem início a milagrosa viagem rumo à vida. Mas, nesse caso, uma coisa ainda mais extraordinária acontece. O óvulo fertilizado se divide em dois, criando gêmeos idênticos. E então, cada um dos óvulos se divide novamente. Estima-se que isso aconteça uma vez em 64 milhões de casos. Quadrigêmeos idênticos. Pela primeira vez, técnicas de imagem novas e revolucionárias nos permitem acompanhar em detalhes minuciosos 3 gestações muito diferentes. Esses gêmeos idênticos, esses trigêmeos concebidos em dias diferentes e esses incríveis quadrigêmeos. Através deles, vamos explorar as histórias e a ciência acerca do que há de mais maravilhoso em relação à reprodução humana, o milagre dos nascimentos múltiplos. Vida no ventre, gêmeos. Essa criança está prestes a nascer, mas para ela, o útero não tem sido um local tranquilo. E seu nascimento não será seu primeiro encontro com outros seres humanos. Ela tem partilhado esse espaço com não apenas uma, mas 3 irmãs. Cada uma se desenvolveu a partir de um óvulo menor do que um grão de areia. Solitárias, alheias ao toque, à reação e ao que parece serem beijos das outras irmãs. Elas brigaram por alimento e espaço. Mesmo assim, elas estabeleceram a base para uma vida de afeto, conforto e companheirismo. Uma ajudou a outra a se desenvolver e estabeleceram uma conexão e padrões de comportamento que irão defini-las para o resto de sua vida. A vida delas tem início, como para a maioria de nós, com o ato da concepção. É durante a concepção que um homem normal e saudável libera cerca de 300 milhões de espermatozoides na vagina de uma mulher. Os espermatozoides nadam até o trato reprodutivo em direção às trompas de Falópio, onde o prêmio é um óvulo não fertilizado. Durante cada ciclo reprodutivo, uma mulher libera em geral um óvulo. O primeiro espermatozoide que conseguir alcançar o óvulo e penetrar sua camada externa será o vencedor. Dentro do óvulo, a cabeça do espermatozoide contendo o DNA do pai e o núcleo do óvulo contendo o DNA da mãe são unidos por meio de minúsculas fibras chamadas centrosomos. Os dois conjuntos de DNA se fundem. Ocorre a concepção. Essa é a primeira célula do que virá a ser uma nova vida humana.
Nas primeiras horas, o óvulo fertilizado começa sua jornada descendo pelas trompas de Falópio em direção ao útero. Um dia depois, ele se divide pela primeira vez. No segundo dia, ele tem de 2 a 4 células. No terceiro dia, 8 células. No quinto dia, o embrião é chamado de blastócito. Suas 70 a 120 células formaram 2 seções distintas. A massa interna da célula irá se tornar o corpo. A seção externa, em forma de anel, chamada trofosperma, será a tão importante placenta. Por volta do sexto dia, o blastócito finalmente sai através da casca do óvulo e se prende ao revestimento do útero. Ele começa a fazer um abrigo. Aqui ele permanecerá pelas próximas 39 semanas, transformando-se de blastócito em embrião, de embrião em feto e de feto em um bebê totalmente desenvolvido. Mas, em um número muitíssimo pequeno de casos, cerca de 1 em 250, o óvulo faz algo extraordinário. Ele se divide em 2, duplicando-se e dando origem a 2 óvulos fertilizados separados. Separados, mas idênticos. Não se sabe exatamente por que isso acontece. Mas pode haver uma pista na própria natureza do óvulo. O maior número de gêmeos idênticos é concebido por mulheres que estão no início ou no final de seus anos reprodutivos. Alguns cientistas acreditam que em mulheres mais velhas, os óvulos são mais frágeis e mais suscetíveis à divisão. O que sabemos ao certo é que, se isso não ocorrer nos primeiros 14 dias após a concepção, não acontecerá mais. Gêmeos idênticos partilham um dos relacionamentos biológicos mais próximos. É provável que eles cresçam, se pareçam e falem de forma extremamente semelhante. No entanto, eles não são 100% iguais. Um pequeno número de genes no óvulo da mãe fica fora do núcleo. Conhecidos como DNA mitocondrial, esses genes podem sofrer mutação depois que o óvulo se dividiu, modificando sutilmente a maneira como cada embrião se desenvolve. Pequenas diferenças na altura, na constituição e até mesmo na personalidade se tornarão cada vez mais aparentes à medida que os gêmeos crescem e chegam à maturidade. É por esse motivo que alguns cientistas hoje são cautelosos ao usar o termo idêntico, preferindo, em vez disso, os termos gêmeos monozigóticos ou gêmeos provenientes de um único óvulo. Nossos gêmeos idênticos, provenientes de um único óvulo, alojam-se no útero por volta do sexto dia. Assim como com os filhos únicos, cada um irá se desenvolver dentro de 2 sacos. Um córeo externo ligado à placenta e um âmnio interno, ou saco amniótico, que com o tempo se fundem. Alguns gêmeos partilham um córeo. Alguns poucos partilham até mesmo um âmnio. À medida que forem se desenvolvendo, eles irão competir por espaço e alimento vindo da mãe. No entanto, apesar disso, eles poderão acabar partilhando também o mais profundo e duradouro vínculo. O caso dessa mulher, Julie, é extremamente incomum.
Embora ela não saiba, seu único óvulo se dividiu não em 2, mas em 4. Ela provavelmente é uma entre poucas mulheres no mundo, hoje, grávidas de quadrigêmeos idênticos, algo muito incomum. As chances de uma gravidez como esta são de apenas uma em 64 milhões. Esses minúsculos fetos têm cada um seu próprio âmnio, mas todos eles partilham um córeo e com ele uma única placenta. Consequentemente, eles irão partilhar uma única fonte de alimento e oxigênio durante 30 longas semanas. Eles estarão biologicamente entre o mais íntimo grupo de indivíduos que o organismo humano é capaz de conceber. Essa mulher, Rachel, irá passar por um processo totalmente diferente. Ela liberou 2 óvulos, um de cada ovário. E um espermatozoide diferente fertilizou cada um deles. Ela está grávida de gêmeos fraternos, algumas vezes chamados gêmeos bivitelinos ou dizigóticos. É como se 2 gestações diferentes, por acaso, ocorressem no mesmo dia. Ao contrário dos idênticos univitelinos, os fraternos não são geneticamente diferentes de irmãos e irmãs comuns, que partilham apenas metade de seus genes. 7º dia. Todos os nossos óvulos se implantaram no útero da mãe. Nos próximos dias, os blastócitos começam a se encaixar no revestimento uterino, que foi aumentado pela ação dos hormônios. O pequeno exército de células invade o útero e gradualmente se divide em 2, formando as principais conexões entre a placenta e a corrente sanguínea da mãe. Agora se vê a primeira alteração no grupo de células dentro do blastócito. Primeiro, 2 camadas se formam. No 9º dia, as 2 camadas se transformaram em um disco com uma cavidade acima, o futuro saco amniótico, e a cavidade abaixo, o futuro saco vitelino. A meio caminho, descendo pelo disco, surge uma ranhura, chamada sulco primitivo. Células migram em direção ao sulco e entram nele. No 14º dia, em uma extremidade desse sulco primitivo, forma-se outro pedaço, conhecido como o organizador. Até esse ponto, todas as células em desenvolvimento no organismo foram as mesmas. Elas são conhecidas como células-tronco. Agora, cada célula flui sobre o organizador. E ao fazerem isso, tem seu destino traçado. Algumas se tornarão parte de um membro, outras serão parte da mão, algumas serão uma célula no cristalino dos olhos. A crista do minúsculo embrião ainda não se parece com uma cabeça, mas no 15º dia, células nervosas estão começando a se transformar no que virá a ser o cérebro, bem como a espinha dorsal, todos expostos e sem qualquer proteção de pele ou ossos. Um dos primeiros órgãos a se formar é o coração. Até agora, ele tem sido um tufo dormente de células musculares. E então, por volta do 22º dia, uma célula se contrai espontaneamente, acionando células vizinhas e provocando uma reação em cadeia até que
todo o vaso esteja pulsando. Ele começa a bombear células sanguíneas primitivas através de veias mais finas do que um fio de cabelo, levando o suprimento vital de alimento e oxigênio para abastecer o frenético crescimento. Mais tarde, quando o cérebro estiver completamente desenvolvido, ele irá regular o ritmo de contrações, aumentando a velocidade quando for necessário mais combustível e a diminuindo quando o corpo estiver descansando. Em um ciclo de vida normal, um coração irá bater 3 bilhões de vezes. Essa é Jennifer, de 32 anos. Um mês atrás, ela liberou um único óvulo que foi fertilizado. O óvulo então se divide, formando gêmeos idênticos. Mas a história não termina aí. Jennifer então libera um segundo óvulo. Esse também foi fertilizado. No útero, os gêmeos idênticos recebem a companhia de um terceiro irmão fraterno. Esse processo é conhecido como superfecundação, termo que vem do latim e que significa fertilização extra, e é extremamente raro. No caso de Jennifer, o segundo óvulo foi fertilizado pelo espermatozoide sobrevivente da primeira relação sexual. Mas não é sempre assim que acontece. Tecnicamente, cada óvulo poderia ter sido fertilizado por espermatozoides de 2 ejaculações diferentes, até mesmo de 2 homens diferentes. Calcula-se que para cada 400 grupos de irmãos gêmeos fraternos, um deles seja constituído por gêmeos que terão, cada um pai diferente. Agora, nossos 3 conjuntos de embriões chegaram a 6 semanas. Eles estão com quase 2,5 centímetros de comprimento. Agora, o globo ocular básico está 85% formado. E esse é o início de cristalinos rudimentares. Nesse ponto, o útero pode conter vários fetos. O recorde é 15, mas apenas 9 conseguiram nascer. Nesse ultrassom, vemos 5 fetos com apenas umas poucas semanas de idade. Embora os trigêmeos de Jennifer tenham sido concebidos naturalmente, talvez como resultado de uma superfecundação, a maior parte das concepções múltiplas ocorre graças a modernos tratamentos de fertilidade. Em alguns casos, a mulher toma medicamentos que estimulam a produção de muitos óvulos, muitos dos quais são fertilizados naturalmente através do ato sexual. Em outros casos, utiliza-se fertilização in vitro. Aqui, os óvulos são fertilizados fora do útero, em uma placa de Petri. Em seguida, 2 ou mais são colocados de volta no útero. Desde o advento do tratamento de fertilidade, no final dos anos 70, o número de gêmeos aumentou em 50%. O número de trigêmeos e quadrigêmeos aumentou mais de 400%. Os embriões estão com 8 semanas. Eles chegaram a cerca de 3 centímetros de comprimento, quase do tamanho da falange de um polegar. O globo ocular, agora, está completo. Os cristalinos também estão quase formados. Mas o músculo responsável pelo foco ainda não cresceu e não estará totalmente funcional antes dos 6 meses. Em mais algumas semanas, o feto também terá pálpebras.
A cabeça, uma das primeiras estruturas a crescer, é enorme, 1/3 do tamanho do corpo do feto. O embrião está começando a se parecer com um minúsculo ser humano e agora se torna conhecido como feto, termo que vem do latim e que significa descendência, prole. Nona semana. Com 9 semanas, o cérebro está se desenvolvendo rapidamente. Em média, 2,5 milhões de novas células nervosas são criadas a cada minuto, chegando a mais de 100 bilhões quando o bebê nasce. Nesse ponto, o corpo do feto começa a se torcer. Os movimentos são espasmos de reflexos involuntários, ainda não controlados pelo cérebro. Eles têm um papel crucial na estimulação do crescimento dos músculos e no fortalecimento das juntas. O coração também está batendo mais rápido. Depois de começar com 75 batimentos por minuto até as 3 primeiras semanas de desenvolvimento, o coração aumenta gradualmente os batimentos até que, com 9 semanas, ele chega a frenéticos 165 batimentos, o mais rápido que chegará a bater. Os batimentos diminuem na última metade da gravidez, ficando entre 125 e 150. O coração de uma criança bate em média de 70 a 110 vezes por minuto. O coração de um adulto, de 70 a 80 vezes por minuto. Entre a 10ª e 14ª semanas, uma mulher grávida irá, em geral, passar por seu primeiro ultrassom. O ultrassom revolucionou nossa compreensão acerca do desenvolvimento do feto. Essas imagens são produzidas pelo envio de ondas de som de frequência ultra alta, alta demais para conseguirmos ouvir, da sonda para dentro do corpo da mãe. As ondas de som penetram no tecido mole, mas voltam ao tocar em estruturas mais densas, como os ossos. A partir do padrão de ondas refletidas, o computador cria uma imagem do feto oculto. Antigamente, essa seria uma imagem bidimensional simples. Mas novas tecnologias permitem que hoje possamos ver imagens em 3D e sequenciá-las no tempo, produzindo os assim chamados ultrassons 4D. Estamos agora na 18ª semana, a meio caminho de toda a gestação, e estamos nos aproximando do estágio em que os sentidos de nossos fetos irão começar realmente a se desenvolver. O sistema digestivo dos fetos está começando a funcionar. Embora no momento eles consigam todo o alimento de que precisam da placenta diretamente para dentro de sua corrente sanguínea, eles terão de ser capazes de engolir e digerir a partir do momento em que nascerem. Por essa razão, eles começam a abrir a boca e a beber um pouco do fluido amniótico que os rodeia. Nesse ultrassom 4D, é possível ver claramente seus esforços iniciais. Alguns dos sabores dos alimentos ingeridos pela mãe são transferidos através da placenta para a corrente sanguínea do feto e então para o líquido amniótico. O
fetos experimenta à medida que seu paladar se desenvolve. Com seus sentidos se desenvolvendo rapidamente, nossos fetos estão prestes a começar a usá-los. Gêmeos e outros múltiplos são conhecidos por uma característica específica no útero. Cientistas chegaram até a vê-los brincando juntos. Estamos na 20ª semana. Os fetos estão com cerca de 19 centímetros, pequenos o suficiente para se aninharem na palma da mão da mãe. Eles ainda não conseguem abrir os olhos, mas a principal estrutura do globo ocular está completa. A íris, que controla a quantidade de luz que penetra nos olhos, está se formando, mas a pupila só irá aparecer mais perto do nascimento. O 5º mês é um período importante para o sistema nervoso. O número de células nervosas aumenta rapidamente, 2,5 milhões de neurônios por minuto. 100 bilhões no nascimento. Agora, a maior tarefa deles é crescer. No entanto, isso também está prestes a se tornar seu maior problema. O útero de uma mulher pode conter um feto de até cerca de 5,5 kg. Em geral, bebês únicos nascem com algo em torno de 2,5 kg a 5,5 kg. Gêmeos entre 2 até quase 3 quilos. E trigêmeos entre 1,5 kg e 2,25 kg. Quadrigêmeos e mais múltiplos, algumas vezes nascem com apenas 1 quilo cada um e precisam de semanas de cuidados intensivos. Quanto mais alta a mulher, mais longo seu abdômen e maior o peso que ela consegue carregar. Estamos na 24ª semana de desenvolvimento. Os pulmões vão começar a formar o surfactante, que ajuda os bebês a respirar depois do nascimento. Trata-se de uma substância gordurosa que permite que os pulmões se separem quando o ar é inspirado. Como um número maior de múltiplos quase sempre nasce prematuramente, os médicos dão à mãe um esteroide para ajudar na formação do surfactante. Nossos bebês agora estão grandes demais para serem captados juntos no campo de visão de um ultrassom 4D. Mas pela primeira vez, sua mãe irá vê-los interagindo. À medida que cada bebê aparece individualmente, é cada vez maior a possibilidade de ver os membros dos outros bebês. Esse ultrassom 4D mostra um gêmeo empurrando o outro. Mesmo esses gêmeos fraternos, em seus próprios córios, sentem os vizinhos invadindo seu espaço. Embora o espaço esteja se tornando apertado, nossos gêmeos e outros múltiplos estão prestes a começar uma das mais fascinantes de todas as atividades de desenvolvimento pré-natal: as brincadeiras. E mais, algumas dessas evidentes brincadeiras parecem persistir até mesmo quando os gêmeos já estão fora do útero. Em um caso, um par de gêmeos fraternos era regularmente visto nos ultrassons com as bochechas lado a lado, no córeo divisor. Com cerca de 1 ano de idade, a brincadeira favorita desses gêmeos era ficar cada um de um lado de uma cortina e começavam a rir quando se tocavam através do tecido.
cientistas acreditam que seu comportamento pré-natal simplesmente continuou durante sua primeira infância. Estamos na 26ª semana de gestação. De repente, os olhos se abrem quando as pálpebras se separam pela primeira vez. Alguns cientistas acreditam que agora os bebês conseguem ver. Na escuridão, pode ser que os fetos consigam ver apenas a forma de seus irmãos. Para um filho único, a visão é limitada, mas para gêmeos, há muito mais a ser visto quando a luz penetra o útero ocasionalmente. O ouvido interno e médio, que começaram a crescer desde a 4ª semana, estão agora totalmente formados e funcionando. Os fetos conseguem ouvir o batimento cardíaco da mãe e o barulho do fluxo do fluido amniótico. Eles também conseguem ouvir os sons abafados do mundo lá fora, inclusive músicas e vozes. Estamos agora na 28ª semana. Os médicos agora prestam especial atenção ao cordão umbilical. Essa obra-prima de projeto natural é compacta e resistente. Ele contém 2 artérias e uma veia que se enrolam uma na outra, de tal forma que não conseguem se enredar ou formar nós. Mesmo que o cordão umbilical se enrole ao redor do pescoço do bebê, ele ainda consegue enviar-lhe os nutrientes vitais. Mas para gêmeos que partilham um saco amniótico, essa linha de suprimento de vida também apresenta um perigo singular. Gêmeos idênticos podem se emaranhar no cordão umbilical uns dos outros, interrompendo o fluxo de alimento e oxigênio deles próprios ou de seus irmãos. Esse ultrassom 4D mostra exatamente essa situação, com cordões bastante emaranhados. A principal razão para que gêmeos idênticos que partilham o mesmo saco amniótico nascerem por cesariana é reduzir o risco de estrangulamento no momento mais crítico, quando os bebês estão nascendo. Nas últimas semanas antes do nascimento, os bebês estão ganhando tanto peso quanto possível. Quanto maiores e mais fortes estiverem, melhor. Enquanto do lado de fora os médicos monitoram a saúde dos fetos, o corpo deles pode também regular e controlar seu desenvolvimento, pelo menos até certo ponto. Se um gêmeo não está recebendo sangue suficiente no útero, seu organismo irá tomar as medidas para preservar o cérebro, um órgão importante. Ele é, na verdade, capaz de regular o volume de sangue que diferentes partes de seu corpo recebem. Nesse caso, bombeando apenas uma quantidade limitada às suas extremidades que precisam de menos e redirecionando mais sangue para o cérebro, a fim de impedir que ele passe fome, podendo dessa forma ser prejudicado. 30ª semana. Estamos agora na 30ª semana. Agora os fetos estão com tudo no lugar. Detalhes intrincados, como os cílios, estão formados. Para bebês únicos, esse período final de 10 semanas se resume a uma coisa: crescimento. Mas para os múltiplos não é tão fácil. Não há mais espaço no útero. Os bebês estão se repelindo e se empurrando muito, enquanto competem por espaço. Os globos oculares conseguem se mover na órbita e reagem à luz. Foi observado que se uma luz forte brilha sobre o abdômen, o bebê irá reagir a ela.
32 semanas. Bebês únicos ainda teriam 8 semanas para o nascimento. Mas, para nossos trigêmeos, o grande momento está muito mais próximo. Todos os múltiplos representam um desafio médico. Um equilíbrio delicado entre deixá-los dentro do útero até que sejam suficientemente grandes para nascer, mas não tanto que coloquem em risco a vida da mãe ou deles próprios. É fundamental que seus pulmões tenham se desenvolvido completamente para que possam respirar sozinhos. 34 semanas no útero é o ideal para trigêmeos. Devido aos perigos do trabalho de parto normal, os médicos recomendam uma cesariana. No caso de Jennifer, os médicos resolvem não esperar até as 34 semanas e, em vez disso, optam por 32. Jennifer optou por uma anestesia local. Sem dor em seu abdômen, ela ficará consciente o tempo todo. O cirurgião faz os preparativos para a primeira incisão. Do lado de dentro do útero, os bebês não sabem o que está por vir. Cesarianas sempre são executadas rapidamente para reduzir os riscos de complicações. O cirurgião corta a membrana. O primeiro bebê sai. Ele é um dos idênticos, um menino. O bebê respira pela primeira vez e grita, mostrando-se saudável. O cordão da placenta, que fez parte de sua vida por 8 meses, é finalmente cortado. Trabalhando cuidadosamente, o cirurgião procura o irmão idêntico que está no mesmo saco coriônico. Ele sai rapidamente. Mas há uma demora para encontrar o irmão fraterno. Ele está em seu próprio saco coriônico. Finalmente, ele também surge, os pés em primeiro lugar. Os 3 bebês estão perfeitos e saudáveis, apesar da falta de espaço nos últimos poucos meses. Verifica-se o peso dos trigêmeos e eles estão com pouco mais de 2 quilos cada um. Mas eles são prematuros, nasceram 8 semanas antes. Incubadoras avançadas que reproduzem o aconchegante mundo do útero os ajudará a ganhar peso e fará seus pulmões se desenvolverem completamente. Em países subdesenvolvidos, múltiplos são colocados juntos para permanecerem aquecidos e confortáveis. 38ª semana. Os gêmeos de Rachel estão prestes a nascer. Eles passaram as últimas 38 semanas no útero. Os pulmões dos bebês são robustos e o corpo deles está pronto. Ao nascerem, gêmeos normalmente pesam um pouco mais de 2 quilos. O corpo menor deles os torna bons candidatos para um parto normal. Isso é o que Rachel quer. Ela teve 2 filhos assim e está confiante de que será capaz de um parto normal. Um hormônio dá início ao trabalho de parto. Em geral, o bebê vira a cabeça para baixo ao término da gestação. Com 2 bebês no útero, isso é mais difícil. O bebê posicionado mais perto do canal de nascimento sairá primeiro. O saco amniótico se rompeu.
A cabeça do bebê empurra através das sobras do saco que o protegeu durante 9 meses. Com o colo do útero totalmente dilatado, os músculos do útero continuam a empurrar o bebê em direção ao mundo exterior. Rachel já está empurrando há 3 horas. A cabeça do primeiro bebê começa a aparecer e Rachel gradualmente o empurra para fora. O cordão umbilical está enrolado em seu pescoço, como pode acontecer com múltiplos. A parteira rapidamente o desenrola. É um menino, pesando pouco mais de 3 quilos, um peso saudável para um gêmeo. Pela primeira vez em 9 meses, esse bebê tem um útero só para ele. Dez minutos após o primeiro nascimento, uma cabeça rapidamente aparece e o segundo bebê segue seu irmão saindo para o mundo lá fora. Dessa vez é uma menina, mais leve, com 2,7 kg. Depois de ficarem separados por alguns poucos minutos, os gêmeos fraternos estão novamente juntos. Os quadrigêmeos chegaram a 29 semanas e 3 dias. E os médicos resolvem que está na hora de operarem, antes que os riscos aumentem. Com uma grande equipe médica presente, toda a atenção é dada à mãe e ao nascimento iminente. O cirurgião faz uma incisão no abdômen e tenta localizar o primeiro bebê. Cada um tem seu próprio saco amniótico. Cortando o primeiro saco, o bebê logo está do lado de fora. É uma menina, com um pouco menos de 1 quilo. Ela é seguida pelo segundo bebê, outra menina, igualmente pequena. A equipe verifica os sinais vitais de cada bebê. A maior preocupação é saber se os bebês conseguem respirar sem ajuda. Esses bebês estão nascendo quase 11 semanas antes do que um bebê único nasceria. O médico pega o terceiro bebê, menor que os demais. Ele o retira do útero e o leva para ser examinado pela parteira. Com apenas um bebê dentro do útero, essa extraordinária gravidez de quadrigêmeos está quase no final. O último e quarto bebê finalmente nasce. São 4 meninas. Por incrível que pareça, as 4 pesam cerca de 1 quilo, 1/4 da média de peso de um bebê único.
Elas também terão de passar várias semanas em incubadoras, até estarem desenvolvidas o suficiente para irem para casa. Os gêmeos de Rachel estão com 8 semanas, mas estão crescendo juntos há quase um ano. Cada um está começando a adquirir sua própria personalidade. E embora sejam fraternos e não idênticos, eles são bastante semelhantes, influenciados até certo ponto por seus genes e até certo ponto pelo tempo que partilharam no útero. Embora gêmeos idênticos venham a ser muito parecidos, um produto de sua genética, sua criação, também terá um papel importante. Os trigêmeos de Jennifer chegaram do hospital. Eles agora conseguem respirar sozinhos. Assim, novinhos, os 3 parecem muito semelhantes, mas à medida que crescerem, o gêmeo fraterno deverá se diferenciar mais do que os 2 idênticos. As quadrigêmeas de Julie estão agora com 3 meses e ganhando peso rapidamente, apesar de terem nascido com cerca de 1 quilo cada uma. Julie e José as alimentam com um leite especial, com mais calorias, para acelerar seu crescimento. Foi preciso todo esse tempo para que as 4 chegassem a 3 quilos, o peso médio de um bebê ao nascer. Mesmo hoje, com modernos avanços na área médica, nascimentos múltiplos continuam sendo milagres da reprodução. Embora representem apenas uma pequena porcentagem dos nascimentos humanos, eles são fascinantes para todos nós. Para a ciência, eles não são apenas um desafio, mas também uma janela para a reprodução, fornecendo novos insights acerca do notável mundo dentro do útero. E para os nossos gêmeos, trigêmeos e quadrigêmeos, aquelas primeiras interações com seus irmãos e irmãs no útero irão conectá-los e defini-los à medida que crescerem, fornecendo-lhes uma fonte de conforto e inspiração por toda a sua vida. Versão brasileira, Centauro.